Hoje eu vou te ensinar a montar um bolo passo a passo e no final do vídeo eu vou te dizer quanto que eu uso de massa, de recheio, tamanho da forma e quanto que eu uso de calda. Não me conhece? Caiu aqui de paraquedas? Muito prazer, eu me chamo Sol e você está no Doce Mundo da Sol. Bora aprender? E antes de começar, o que tem que fazer? Se inscrever, dar o like, porque senão depois tu esquece, né? E se tiver alguma dúvida no final do vídeo, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Aqui eu tenho duas massas, essas massas elas são amanteigadas, eu assei ontem, esfriou e estava na geladeira. Depois, no final do vídeo, eu vou falar para vocês quanto que pesa cada massa, quanto que eu uso de recheio, então não pula o vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu gosto de tirar esse topo. Para cortar, primeiro eu marco. Só então eu aprofundo com a faca. 2 discos. Pode usar uma espátula no lugar da faca. Eu uso papel manteiga, eu não unto a forma, só uso papel manteiga. Olha, gente, a massa que eu uso é a massa amanteigada. Antes eu tinha massa para chantilly e para pasta americana. Agora não, eu uso só essa, é maravilhosa. Já tem vídeo dessa massa no canal, não perde não. Nós vamos deixar na descrição do vídeo. Para montar o bolo, eu vou usar a forma do que eu assei o bolo mesmo. Saco, isso aqui é aquele saco de alimento que a gente compra em qualquer... A gente compra geralmente, aqui tem uma casa que vende, né, material de descartável, aí eu compro. Isso aqui é saco de 5 quilos, pode usar de 10, geralmente eu uso de 10. Essa parte aqui que é o fundo da massa, eu vou colocar aqui, ó, porque quando eu virar o bolo vai ficar pra cima. A calda eu coloquei nessas vasilhinhas que a gente compra para colocar ketchup ou maionese. A calda, geralmente você pode usar leite condensado e água. Eu gosto de usar, essa minha aqui também tem creme de leite. Se vocês quiserem, coloca calda aí nos comentários que eu vou ensinar vocês a fazer essa calda maravilhosa. A calda não precisa ser fervida, gente. Por quê? Porque o bolo vai ser mantido na geladeira. Não exagera na quantidade de calda. Outra coisa, eu não gosto de colocar calda muito rente à borda do bolo, porque vai encharcar muito e acaba desestruturando o teu bolo. Então eu coloco calda, mas não chega muito próximo da forma. Lembrando que a calda é para molhar, não para afogar o bolo. Vou colocar o recheio, mesma coisa. Eu não vou colocar o recheio muito próximo da borda, tá? Gosto de usar a manga de confeitar, porque agiliza o meu processo. Esse recheio aqui é o que eu mais vendo, é brigadeiro preto com doce de cupuaçu. Quando eu espalho, eu já empurro um pouquinho do recheio. Eu empurro, olha, um pouquinho do recheio, ele vai mais para a borda. Se você coloca muito rente à forma, depois o teu recheio ele vai vazar. Não ajuda o teu bolo na estruturação, não. Agora eu vou completar com recheio. A quantidade de recheio é muito relativa. Tem gente que acha essa quantidade pouca. Eu acho ideal para o gosto dos meus clientes. Para você que está começando, é bom ter um norte para começar. Vou ajeitar com a colher. De leve. Viu como já foi até próximo da parede da forma? Outra. Leve pressionada no meio. Calda. Não coloca muito próximo da borda da massa. Empurra um pouquinho, já vai para a borda da massa. Gente, você não tem noção do que é esse recheio. É simplesmente maravilhosa essa combinação. É o que eu mais vendo aqui na minha região. Eu acho que de cada 10 bolos, 8 são esse sabor. Outra coisa, a importância de você pesar recheio e massa. Eu sempre uso a balancinha aqui embaixo da minha forma. Assim eu tenho exatamente o peso certinho sempre, de massa, recheio, calda. Evita desperdício, evita prejuízo e padroniza. Quando eu comecei a fazer bolo, eu usava a cinta de contenção feita com bolo aqui na lateral. Como eu tenho certeza já do meu recheio, a estabilidade dele, eu não uso mais.
Próxima, essa aqui já é a terceira de massa. Vou dar uma apertadinha. Calda. Última camada de recheio. Gente, eu sei que muita gente culpa o chantilly quando o bolo racha, quando o bolo dá problema. Muitos problemas não são só do chantilly, são do excesso de calda, recheio e massa. Ó, tu percebe que ele é firme, mas ele não é duro. E como eu tô usando doce, eu faço isso porque isso aí ajuda como contenção. O recheio segura. Ah, eu não mostrei pro pessoal, né, Ana? Pra quem não é paraense, gente, isso aqui é o nosso ouro. Você não tem noção, tô salivando aqui de tão gostoso que é isso. Paraense que tá me assistindo, gente. Coloca aí paraense do pé rachado, bebê. Vou colocar o resto. Para não tirar muito recheio, eu gosto de colocar com a ponta, espalhar com a ponta da colher. A última desse lado. Até coloquei muito na borda, ó, deu uma vazada aqui. Mas a gente ajeita depois. Eu não gosto de colocar calda aqui, onde eu vou colocar um pouco de recheio para colar na boleira. Então, eu vou colocar mais só aqui, ó. Essa parte de baixo eu não gosto de regar muito, é o que vai segurar o bolo, vai receber todo o peso do bolo. Para saber que tem cupuaçu, em algum lugar eu coloco um pouquinho de cupuaçu. Só para saber. Gente, é assim, ó, que vai ficar. Agora eu vou embalar e vou colocar na geladeira. Tira o máximo de ar possível. Vou levar assim para a geladeira por pelo menos 6 horas antes de eu começar a confeitar com chantilly. Se eu tiver com muita pressa, o que que eu faço? Eu deixo 1 hora, 2 horas no máximo no freezer. Aí eu começo. Às vezes até 40 minutos, dependendo da pressa, eu já deixo no freezer 40 minutos e começo a confeitar. Como eu prometi, agora sim eu vou te dizer quanto que pesa a minha massa, o recheio, a calda. A forma que eu usei para montagem desse bolo é uma forma de 15 centímetros de diâmetro com 10 de altura. Eu asso 2 formas, em cada forma tem aproximadamente 430 gramas de massa crua. Inclusive, lembra que eu falei que a receita da massa já tem aqui no canal? Dá uma olhadinha lá que tu não vai te arrepender. Depois que eu assei, o que eu fiz? Eu pesei, então a massa assada, sem o papel manteiga e aquele topinho de cima, só tirei a parte melecadinha de cima, tá? Ele ficou pesando 395 gramas de massa. E de calda eu usei entre 45 a 50 gramas de calda, mais ou menos isso em cada camada. De recheio eu usei 250 gramas de brigadeiro em cada camada, sendo que são, ó, 3 camadas de brigadeiro, então 750 gramas só de brigadeiro. Isso daí é uma caixa de leite condensado e 2 de creme de leite. Eu usei 50 gramas de doce de cupuaçu em cada camada de recheio. Somando tudo isso, massa, recheio, calda e doce, o meu bolo vai ficar pesando aproximadamente 1,740 kg a 1,780 kg antes do chantilly. Bom, gente, é isso que eu tinha para ensinar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de dar aquele like que nos ajuda muito. Aproveita, curte, compartilha, nos segue para mais dicas e ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro do que rola por aqui. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.